Fala, galera ligada aqui no 45 minutos. Eu sou Cláudio Santana, estou aqui com JP Pereira. Daqui a pouco vai chegar Rodolfo Moreira e Rodrigo Carvalho na parte técnica para mais um telecast, né? O telecast de Náutico 1, CSA 1, jogo válido pela 8ª rodada da Série B. O jogo começou às 9h30 nos aflitos. O gol do CSA foi marcado por Giva Santos aos 24 minutos do primeiro tempo. E já na reta final, o Náutico empatou com Vitor Ferraz aos 39 minutos da etapa complementar. JP, meu querido, tudo certo? Conseguiu não dormir com parte do jogo? Veja, Foi meio chatinho, né? tudo certo depois de um jogo desse é difícil, né? É complicado. Tá mais para tudo errado. Exatamente. E veja, Mas eu ia lhe perguntar, antes o compromisso, veja, o compromisso de analisar me impediu de dormir. Tive que comecei o jogo ali no sofá, fui caindo, o olho vai querendo fechar, o cara levanta. Teve um pedaço do jogo, Cláudio, que eu resolvi sentar no chão, porque se eu ficasse ali no conforto do sofá, ia dormir. Mas o compromisso obrigou e estamos aqui, né? Eu tava dizendo aqui, os primeiros 20 minutos ali, eu tava no sofá quase cochilando, assim, tava chato o jogo. E aí, quando dá 24 minutos só o gol do CSA, aí eu já vi na força do ódio. Aí já foi um ódio que já tava... O ódio mantém, né? O ódio mantém acordado, né? O cara já vai pensando no tweet pós-jogo ali, trincado. Veja, o ódio não só mantém acordado, o ódio tira o sono. E depois do jogo, o cara fica pensando, meu irmão, se aquela bola entra, ou se... o cara fica pensando tanta coisa. Mas veja, eu vim aqui, antes do jogo, vim pensando de te perguntar, antes na Água Suja ali, sobre o nosso Mundial de CS, né? Eu vi que a turma foi fumo, não foi? Também, fuminho. né? Também, né? A Imperial caiu, né, na terça, foi nas oitavas, digamos assim, e a Fúria, que atualmente é o melhor time brasileiro, já é um projeto de longo tempo, né, mas também passou por mudanças, né, conseguiu passar para os playoffs, mas caiu agora nessa primeira rodada de playoffs, que é umas quartas de finalzinho ali, né? Caiu hoje de tarde. Tem repescagem não, né? Não, fumo é fumo. Tu sabe quem é a culpa, né? Não, eu disse logo cedo para relógio, estava conversando com o relógio no privado, eu disse, relógio, hoje esse joguinho aqui é no off, não vamos falar nada, twittar nada, que já tem muita energia contra. Fred, quando entra, meu amigo. Segunda-feira, Fred entrou, começou a secar na terça, o fumo já começou na terça, né? O fumo começou, exatamente. O homem trabalha pelo mal demais. Chegou aqui Rodolfo Moreira. Rodolfo, meu amigo, tudo certo? Tava no estádio ou ouviu de casa mesmo? Eu tava dizendo aqui que os primeiros 20 minutos eu fiquei com um sono, né? Aí quando sai, 24 minutos sai o gol do CSA, eu já fiquei acordado na base do ódio. Mas falei um pouquinho. Foi pro jogo, ouviu de casa, passou raiva em casa mesmo. Segui o relator, Cláudio. Não cheguei nem perto de ir. Atrasei um pouquinho por outras circunstâncias, mas eu tenho seguido a política de assistir do sofá, mas por razões pessoais mesmo. Já antecedi até a campanha na série B. Mas esse jogo, né, assim, no contexto prévio, era uma partida que demandava a vitória acima do desempenho. Acabou que não veio nenhum e nem outro, né? Poderia ter como desejado uma vitória, desejado não, né? Mas como necessário uma vitória sem desempenho, ou pelo menos como um alento, né? O desempenho antes de qualquer coisa, para pelo menos trazer alguma perspectiva. Só que a gente acaba, né, sempre esbarrando numa limitação que foi trazida aqui sucessivas vezes desde o começo do ano, e que o bicampeonato estadual acabou, e a vitória sobre o CRB, eu diria até mais do que talvez o próprio campeonato, tenha ofuscado, e que vai voltando à realidade do torcedor, que é o perfil de elenco, a capacidade do elenco limitada a não mais do que brigar contra a queda. O Náutico hoje é uma equipe muito refém de um desempenho individual de algumas peças que não rendem, ou rendem pouco, e acaba limitado, né, a construções coletivas que são ainda muito incipientes nesse ainda início de trabalho de Roberto Fernandes, mas que vai já se caminhando para uma maturidade suficiente, eu diria.
E vem aí uma outra série de fatores que a gente vem tentando debater aqui com alguma frequência também, mas acabam não servindo, né, para justificar a posição na tabela. Condição do gramado, a condição médica, clínica dos atletas, né, para performar. A gente já viu algumas vezes o Náutico atuando na temporada sem os jogadores estando com 100%, ao menos próximo dos 100% para estar em campo. E quando você soma tantos fatores no campeonato competitivo como é a Série B, realmente fica muito complicado, né? Hoje, eu posso dizer que o Náutico está fazendo uma campanha dentro das minhas expectativas, né, que eram muito baixas e que seguem limitadas ao fazer os 45 pontos, ao garantir uma permanência o quanto antes. E eu sempre digo garantir a permanência um pouco antes para então pensar em voos mais altos, né? Mas eu acho que para o caso do Náutico sendo muito realista, é garantir a permanência o quanto antes para poder já pensar em 2023, né? No contexto de formação de elenco de aí sim, olhar o que é que foi feito nos últimos anos, no plural, que não deu certo, entender porque o Náutico jamais se colocou efetivamente na briga por acesso. Eu digo efetivamente porque apesar do grande início do ano passado, o Náutico não chegou no último terço da competição brigando. Então, ter esse entendimento para poder planejar um 2023 pensando, não, esse ano queremos, de fato, esse ano o nosso intento é nos colocar nessa condição, porque hoje eu não vejo condições, e aí isso eu me refiro até sendo contrário a uma troca de treinador, porque não acho que isso resolve o problema no Náutico. Não acho que hoje o Náutico pode ter seus problemas resolvidos fazendo uma troca pela troca. Sabe? Pode conseguir um efeito de curto prazo, como o próprio Roberto conseguiu ali nos 4 primeiros jogos, obtendo 3 vitórias, né, 2 delas na Série B, mas jamais sendo suficiente para ter uma constância que dê ritmo de pontuação ao Náutico a ponto de se colocar num patamar de acesso. É isso, passado esse primeiro comentário de Rodolfo, vamos começar agora oficialmente o telecast para falar desse empate. A gente tem muita coisa para falar em campo, né, de Roberto Fernandes, do elenco e até de problemas fora também, né? Rodrigão, pode detonar aí o início do telecast. Fala, galera ligada aqui nos canais de 45 minutos. Eu sou Cláudio Santana, estou aqui com JP Pereira, Rodolfo Moreira e Rodrigo Carvalho para falar desse empate do Náutico por 1-1 contra o CSA nos aflitos na noite desta quinta-feira. O CSA saiu na frente com o gol de Giva Santos aos 24 minutos do primeiro tempo e Vitor Ferraz empatou já no final do jogo, né, aos 39 do segundo tempo, um escanteio cobrado por Leandro Carvalho. E Vitor Ferraz fazendo seu primeiro gol nessa volta ao Náutico, né? Fazendo o primeiro gol com a camisa do Náutico. Ele foi revelado na base do clube, saiu muito cedo e pediu basicamente para voltar, voltou e foi importante nesse resultado, né? Para ao menos diminuir o prejuízo para o Náutico. Um jogo, assim, a gente estava falando um pouquinho fora do ar, falou um pouquinho antes do telecast oficialmente começar. Uns 20 minutos chato, depois o CSA abriu o placar. O Náutico correu muitos riscos, né? E no segundo tempo voltou com outra postura, melhorou, mas ainda assim mostrando alguns problemas, perdendo gols, mais uma vez, um Náutico sofrendo sem um camisa 9 daqueles fazedor de gols, né? Léo Passo teve uma chance, e aí no final da bola parada, o Náutico fez o gol de empate. E eu tava tentando lembrar, durante o jogo, fazia tempo que eu não vi o Náutico fazer um gol de escanteio, né? Assim, eu não lembro nessa temporada quantos gols tiveram de escanteios, mas o Náutico com o Hélio dos Anjos ano passado, nos últimos 2 anos era muito forte essa jogada, mas deu uma queda de rendimento aí, mudou algumas peças, obviamente. Mas para falar desse gol aí, eu vou chamar, não apenas do... Fala aí, a jogada continua forte, né? O Náutico ainda utiliza muito, tem uma efetividade em concluir, mas acho que o grande trunfo do ano passado, que era Vinícius, né, nesse primeiro poste, acho que o Náutico continua tentando, continua acertando o cruzamento, mas não tem entrado, né? Não tem sido efetivo na hora de transformar em gol.
Veja, então, o batedor é o mesmo, né? Ainda tem Leandro Carvalho, né? Que eu acho que Leandro Carvalho tem um bom escanteio, uma boa cobrança de escanteio e variedade, né? Em geral, em cruzamentos, né? Cruzamentos. O gol de Vitor Ferraz também tem muito mérito de Leandro Carvalho, né? Porque é um escanteio que ele cobra ali, abrindo ali na pequena área. Vitor Ferraz bem posicionado fez o gol. Então, apesar do Náutico manter o batedor do ano passado, o batedor bola parada, teve mais um, mas perdeu o Vinícius. Os jogadores de defesa também já não estão mais com aquela pegada também de subir e fazer gol de cabeça. E aí o Náutico perde, né, uma arma forte, né? Só antes de Rodolfo abrir aí seu comentário oficial sobre Vitor Ferraz, tem se mostrado uma contratação muito interessante nesse início, né, da sua passagem pelo Náutico, efetivo e muita qualidade técnica e inteligência, que é o que eu prezo muito. É um cara que sabe o que fazer, não só consegue fazer, mas sabe o que fazer, né? Porque de vez em quando temos jogadores que têm qualidade, que conseguem fazer um passe, mas não sabe a hora certa de cada coisa, né? E Vitor, não. Vitor, mesmo quando entra pelo meio, seja como segundo volante, quando entra um pouco mais avançado, e hoje precisou entrar na sua, né, digamos assim, como lateral, seguiu muito bem e faz esse gol aí de empate importantíssimo. E ele que pode passar a ter uma importância ainda maior, né, talvez com a titularidade, porque tivemos aí também uma lesão de Brian, né? Um cara que já vem voltando de uma lesão grave e sentiu novamente hoje, né? Ainda não se sabe a gravidade, mas possa ser que fique alguns dias mais fora, né? Exatamente. Brian saiu machucado, né, durante o jogo. O Náutico já está sem Hereda por 2 meses. Brian voltou de lesão, machucou. Inicialmente a informação durante o jogo foi de que foi um trauma, mas ele saiu chorando de campo, né? Então preocupa. E Vitor Ferraz, curioso que ele não veio para ser lateral, né? Ele veio para jogar no meio campo, mas pela necessidade talvez tenha que jogar agora na lateral. Mas é um jogador bem inteligente, né? Toda vez que ele entra, ele mostra uma característica diferenciada. Me preocupava muito a questão física dele, mas ele está compensando isso. Assim, ele está suportando bem todas as partidas que ele está entrando. Muitas vezes não joga muito tempo, mas quando ele entra, está sempre ditando o ritmo ali, ou do meio campo, ou pelo lado do campo. Muito bem, hoje fez o gol, né, de empate. É um jogador que merece, né, pela história que ele teve no Náutico. Ele sempre fala que dormiu embaixo da arquibancada, queria voltar, ele pediu para voltar, ele pediu para o Náutico para voltar. Ainda teve gente da diretoria ficou meio assim, se aceitava ou não. Ele veio com um salário baixíssimo e, veja, já está se pagando, né, pelo desempenho, pela liderança e hoje pelo gol. Mas, além de Vitor Ferraz, vamos falar do desempenho geral. E aí eu vou chamar Rodolfo para falar desse jogo, desse empate do Náutico. Rodolfo, antes a gente falou um pouco, você falou um pouco de Roberto Fernandes, né? De se muda, se não muda. Obviamente já tem parte da torcida que quer a saída de Roberto Fernandes. Parte dessa torcida que já não queria Roberto Fernandes antes, né? Então a paciência já era curta. Mas eu acho que o Náutico já vem, acho que desde o jogo do Guarani, o Náutico parece que vem caindo de rendimento, né? Vem evoluindo, né? Não evolui mais. E aí eu acho que tem uma responsabilidade do treinador. Eu, por exemplo, não acho que é toda. Eu acho que o elenco do Náutico é frágil. O Náutico não tem um camisa 9 bom que resolva. Então eu acho que, apesar da responsabilidade de Roberto Fernandes, ainda é um problema maior com o elenco. Eu, na minha opinião, esse elenco aí, se for demitir treinador a cada 5, 6 jogos, o Náutico vai terminar o ano com 7, 8 treinadores. A não ser que chegue um treinador que faça um milagre, que eu não vejo hoje no mercado disponível para o Náutico. Mas aí, Rodolfo, qual a porcentagem que tu acha dessa queda de rendimento do Náutico de Roberto Fernandes? Soube que Felipe Conceição ainda está em Recife, viu? Olha, veja. Faço isso não. Roberto, veja, apesar de que Felipe Conceição, eu acho que ele conseguiu piorar o time do Náutico, né? Assim, ainda com o Roberto Fernandes, eu acho que o time ainda tá melhor. Mas apesar que Felipe Conceição também, na minha opinião, com um pouco de informação, com um pouco de opinião, foi influenciado muito por gente de dentro e acabou prejudicando, minando o trabalho dele. Mas esse aí é uma questão mais para frente. Mas é nessa questão, Rodolfo, quanto tu acha que é responsabilidade do elenco, quanto é de Roberto Fernandes, e faz a tua análise do jogo aí, desse empate do Náutico, mais um jogo que o Náutico não vence em casa, né? Empatou com o Guarani, já tinha perdido o Bahia, perdeu para o Cruzeiro e agora empata com o CSA. Boa, Cláudio. Eu divido esse trabalho de Roberto antes da estreia oficial e a partir
no dia seguinte àquela derrota em casa para o Retrô. Porque a tua fala a respeito do intervencionismo, digamos assim, o caráter intervencionista que essa direção do Náutico tem, ele é muito forte. Né? Algo muito latente que realmente se manifestou muito nesse trabalho de Conceição, porque, não sei se por ser um treinador abrindo esse mercado no Nordeste, chegando aí com a temporada em curso, mas o fato é que ele se deixou influenciar por algumas visões internas. E Roberto Fernandes, acredito eu, no jogo de estreia, acredito eu não, recordo agora, que saiu na coletiva, que foi veiculado também até de maneira justa pela imprensa para balizar o desempenho naquela partida, seguiu muito que o roteiro de escalação das partidas anteriores, privilegiou quem tinha mais minutos em campo, ouviu um pouco da direção para entender como formatar a equipe, mas a partir do jogo, em sequência ao jogo, a derrota para o Retrô no jogo de ida, o Roberto começou a ir fazendo as escalações, as mudanças, as variações, as substituições com base em suas interpretações, nas suas vivências no treino, né, na sua própria leitura dos jogos. E o Náutico, como você pontuou, cresceu. Não muito a ponto de se tornar uma equipe para o nível de Série B muito competitiva, mas cresceu o suficiente para você olhar o cenário ainda com alguma segurança de que a briga, apesar de ser essa, tende a ser segura. Né? Uma briga em que o Náutico tem favoritismo, quando você não olha, se não tiver um choque, se não tiver contratações, vai cair. Eu vejo que o elenco que existe hoje, permanecendo idêntico até o fim do ano, é suficiente para essa briga na parte de baixo. Tá? Então, a responsabilidade por parte do treinador, claro, né, sempre tem, isso é algo até que o próprio treinador puxa para si mesmo, por ser o gestor, por ser o responsável, a figura, né, o principal na gestão do elenco. Mas eu acho que você foi muito feliz ao pontuar, né, que pegando até um exemplo dos rebaixamentos do Náutico, né, tanto da Série A para B quanto da B para C ali em 2009, em 2013 e em 2017, quanto mais troca de treinador, menos margem de organização o time tinha. Então, 2013, ali você começa um campeonato com Silas, vem Zé Teodoro, vem Jorginho, depois vem Marcelo Martelotti, nome sem nenhuma sinergia. Aí, em 2017, começou com Valdemar Lemos, veio Beto Campos, e já quando estava muito difícil reverter, veio o próprio Roberto Fernandes, que ficou para o ano seguinte, foi campeão. Né? Mas o fato é que, quanto mais troca há, menos margem há para se organizar a casa. E eu acho que hoje o Náutico tem um treinador que, além de conhecer o ambiente, que para esse momento é muito importante, né, saber como é o comportamento de torcida, intervenção de dirigente no vestiário, e além disso é um técnico ambientado com esse cenário de briga contra a queda, né, onde o Náutico está efetivamente inserido, até que se prove o contrário, e um treinador que já tem seu tempo de casa, e de casa eu me refiro a essa volta ao Náutico, suficiente para saber realmente o que o Náutico precisa evoluir em termos de desempenho. Claro que há questionamentos a se fazer, e sempre há, independente de quem é o treinador. Isso varia de Rodolfo para Cláudio, de Cláudio para João Pedro, de João Pedro para cada torcedor, referente à escalação. Acho que já é o momento de Vitor Ferraz começar uma partida jogando, e aí, entrando no mérito do jogador em si, dentro do que JP trouxe, o Náutico, ele é um time muito carente de qualquer referência técnica. Pode ter muita referência de grupo, mas referência técnica é um time muito carente. Eu vi um comentário essa semana, não me recordo agora quem fez, depois eu vou pesquisar aqui para dar os créditos ainda no programa, mas o comentário dizia assim, e algo que foi muito bem sintetizado de uma maneira que eu não tinha conseguido, não consegui, nesses 5 meses comentando o excesso, né, de atletas em certas posições no Náutico, que é a falta de qualidade. Falando muito disso, mas sem conseguir resumir da forma que foi resumida, que foi no referente às pontas, né, a quantidade de atletas para fazer as pontas no Náutico. Tem muito jogador que quer e não sabe, e um jogador que sabe muito, mas não quer.
né? Nesse caso, se referindo a Leandro Carvalho, de fato é isso, né? O Náutico tem ali talvez 2 jogadores com a qualidade técnica, isolando todos os outros fatores, que é talvez acima da média na Série B, Leandro Carvalho, Luiz Felipe, que chegou agora e teve algumas exibições que dá alguma confiança para a torcida, mas o Náutico tem outros jogadores que vão fazendo vão ter uma rotatividade na titularidade ou sendo as opções mais recorrentes de banco, e a cada ciclo de 3, 4 jogos, quando esses jogadores não conseguem acrescentar, você pede pelos outros no desespero, né? Apesar de cada um já ter tido suas chances. Aconteceu com Robinho e Evandro, acontece agora com o Niltinho e o próprio Pedro Vitor, né? Você tem a disputa estadual com o gol do título do Pedro Vitor, né, que levou a decisão aos pênaltis, somado ao jogo do CRB, e existem créditos aí para o jogador, mas vão sendo diminuídos aos poucos e você acaba morrendo nas mesmas opções. É por isso que um Vitor Ferraz, de repente, o Náutico tinha, vamos avaliar realmente se isso deixou de ser uma possibilidade, mas o Náutico tinha até uma semana atrás uma quantidade de laterais no elenco que permitia você tornar viável, de repente, uma escalação com laterais dobrados, né, que é algo que o próprio Roberto Fernandes já fez lá naquele jogo com a Ponte Preta. Acho que o primeiro jogo pós-título estadual, né, na Copa do Brasil, que ele entrou com 4 laterais em campo. Naquele jogo isoladamente não deu certo, mas é algo que ele já fez, um expediente que ele já recorreu em outros clubes, e era algo viável, né? Quando você tinha um Hereda à disposição para dobrar na ponta direita, ou um Vitor Ferraz ou um Brian, quando você tinha Júnior Tavares, Ailton e o próprio Brian para fazer a lateral esquerda, então algum mais atrás, outro mais à frente, na falta de rendimento desses 2 pontos, né? Então o Náutico poderia ter aí 2 laterais exercendo seus ofícios e pelo menos um dobrado para dar alguma variação aí. O Brian já fez isso, o Vitor Ferraz hoje está vivendo um bom momento, mas mediante as lesões de Hereda, mediante essa saída de Brian que preocupa bastante, sobretudo por ser um jogador que com pouquíssimos minutos em campo deu uma condição diferenciada, né, tanto na parte de recuperação de bolas quanto na primeira e na segunda fase de criação. Até isso virou um empecilho. O Náutico vai precisar se virar em 1000 para, contando com oferta limitada de laterais novamente, resolver as laterais para depois pensar nas pontas, né? Isso virou um problema a ser resolvido na base, digamos assim. Nessa soma, veja quantos problemas a gente tem citado. Então, como dizer, isso é 100% responsabilidade do treinador, precisa de outro treinador, o melhor é a troca por um momento. Eu não vejo, e eu fiz a ponderação, né, ainda logo depois da demissão de Felipe Conceição, talvez até antes já viesse fazendo, de que o Náutico realmente precisava fazer a contratação desse treinador pensando não somente na disputa do título, mas na sequência do campeonato. Né, o que é que quer o Náutico na competição e o que é que está ao alcance do Náutico realizar. E o Náutico fez a contratação de Roberto, acredito eu, pensando mais nesse primeiro jogo, mas agora, pensando no primeiro desafio, que era a decisão estadual, que foi uma missão cumprida, e tem agora um contexto de Série B em que pese, né, o histórico de Roberto, que não é um histórico de acesso, mas acredito eu que tenha por parte dele, todo o intento devia ser. Então é tentar unir, né, a fome com vontade de comer por parte do treinador e o momento do clube, e ainda que eu não veja perspectiva para o acesso, jogar todo o jogo com essa meta de pontuação. O Náutico precisa viver realmente aquele clichê de que todo jogo não é decisão, porque para o nível do elenco e para a quantidade de baixas que o elenco vem sofrendo, que se soma a um momento abaixo de um Jean Carlos, a ausência de um camisa 9, assim, o padrão, eu vou chamar de fato, né, porque na próxima partida pode deixar de ser um fato. Até aqui mas o padrão da zaga de estar cedendo gols, assim, inadmissíveis, né, para um time de Série B, como aconteceu no jogo passado, como aconteceu hoje, e aí você fica dependente de quase sempre uma reação.
E acredito eu, o único jogo que o Náutico virou esse ano tenha sido a própria vitória ali sobre o CRB. Né? Com certeza foi o único com algum peso. Com certeza dos jogos que tiveram peso, aquele foi o único. Então não está no DNA dessa equipe a capacidade de reagir mediante a desvantagem no placar. Então são muitos, mas muitos desafios que o Roberto tem. Esse é um período em que ainda há alguma margem de tempo para treinar, e eu acredito que todo o esforço de diretoria para prover melhores condições, até para pensar se uma alternativa de mano de campo não é necessária, né? Eu tenho batido na tecla, eu acho que os aflitos têm dificultado muito, é mais um problema mediante, acho que o Náutico tem nesse momento. Cada problema que você resolve é um passo maior do que se pensa, né, em direção à correção de rumos, e a gente viu isso no jogo de hoje, né? Tem sido um padrão do Náutico, foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Cruzeiro, talvez contra o Cruzeiro até menos, mas ainda assim o padrão se manteve. Contra o Vila Nova, de uma equipe que entra em campo e sempre performa abaixo do seu adversário, sempre. O Cruzeiro, o Náutico ainda conseguiu ter uma criação de chances anterior ao gol sofrido, né, que não veio no jogo de hoje, por exemplo, nem no jogo contra o Guarani. Só que ainda assim é muito pouco, né, para a pontuação que o Náutico precisa ter. E aí eu vou dividir aqui entre a realidade e o objetivo. O objetivo da direção, que é declaradamente o acesso, mas eu acho um objetivo infundado. E o objetivo do clube, que é permanecer, e eu vejo hoje uma série de problemas que eu não vejo uma busca por resolução, ou ao menos uma tomada efetiva de linha de trabalho para ajudar o treinador a resolver. Roberto tem tido que lidar com problemas que não são da alçada de um treinador, e por conta disso eu não consigo, de forma alguma, colocar 100%, e nem talvez majoritariamente, na conta de Roberto, o insucesso que o Náutico vem tendo aqui na Série B. O Rodolfo, é curioso porque a diretoria, antes da Série B, sempre diz: vamos brigar pelo acesso, nosso objetivo é o acesso. Aí chega no final do ano, como aconteceu nas duas últimas temporadas, quando o Náutico não sobe, aí a justificativa não, porque nós temos a 10ª folha salarial, ou a 8ª, a 12ª, uma das mais baixas, enfim, independentemente do número que seja, sempre diz que não tinha folha salarial. Mas no início do ano, a tentativa é de iludir o torcedor e dizer, quando antes de começar, a folha salarial não é um problema, né? Quando depois do resultado concretizado, aí é fácil dizer que o problema é só a folha salarial, né? Mas enfim. JP, a gente falou, né, que o jogo foi um pouco chato no início, e eu vi no nosso companheiro Cabral Neto, né, que para mim é um dos melhores comentaristas do Brasil, e eu concordei demais com ele quando ele fala do jogo em si, né? Para mim o empate foi justo. Acho que até, apesar do Náutico ter feito o gol no final, o Náutico já estava pressionando, e ele fala que o CSA foi melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo o CSA depois de um tempo parou de jogar, e deixou o Náutico jogar, e aí foi quando o Náutico cresceu e empatou. O caminho é mais ou menos por aí, né? Nenhuma das duas equipes tem como questionar o resultado de empate, né? Eu acho que talvez o Náutico, por ter falhado no primeiro tempo e ter deixado o CSA jogar, e o contrário para o CSA no segundo tempo, né? Isso, Clauber. Um primeiro tempo, um jogo de contrastes, né? Apesar do que falamos de ser um jogo, no geral, um jogo abaixo, né? do esperado. E desde esse começo, né, já parecia um roteiro diferente, né? Porque nesses minutos iniciais, né, a gente fala de um gol do CSA que sai aos 24, numa jogada de bola parada. Mas desde os primeiros minutos, e aí me chama a atenção na transmissão do Premier, mais ou menos aos 12 minutos, aparece um quadro ali estatístico de posse de bola, e naquele momento, né, aos 12, lógico, são apenas 12 minutos, mas naquele momento ali o CSA tinha 60% dessa posse, enquanto o Náutico só tinha 40%.
E, né, falando de um jogo nos aflitos, de um jogo na casa do Náutico, onde historicamente o Náutico tem sua força, e é sempre esperado que o Náutico exerça essa força, não costuma ser o que a gente mais vê. Né? Lógico, a gente não está falando aqui de um Grêmio, a gente não está falando aqui de um adversário amplo que vem e vai tentar se impor. É um jogo entre dois times, né, de uma mesma realidade. Inclusive, nesse mesmo momento, as duas equipes têm a mesma pontuação na tabela, né? E que teve esse começo dessa forma, né? Que teve esse começo com o CSA mostrando que queria jogo, né? Até aparentemente mais do que o Náutico, e aí cria uma chance interessante, né? Logo nos minutos iniciais tem uma cobrança de falta, que exige uma defesa de Lucas Perric, já no rebote da falta ali, eu esqueci exatamente quem, mas um jogador do CSA que poderia ter aproveitado o rebote e acaba furando, e ali você já via que poderia ter sido um lance inicial interessante para o CSA. Depois, o CSA consegue também mais uma jogada com o Gabriel, né, uma finalização, até que aos 23 vem uma jogada, uma finalização boa com o Lourenço, e exige também uma defesa de Lucas Perric, que vai para escanteio, e exatamente nessa jogada de escanteio, né, que a bola é cruzada, passa ali por toda a área, o jogador do CSA cabeceia de volta ali para o pagode, digamos assim, cabeceia de volta para dentro da área, né, e fica aquele bate-rebate até que Giva, né, consegue aproveitar e até mais um ponto, como o Rodolfo bem mencionou lá no início do seu comentário, a forma como o Náutico leva esses gols, né? Uma jogada de bola parada, onde o Náutico tinha mais gente, né? A bola cruza toda a área, o jogador do CSA consegue fazer essa devolução, né, de cabeça, sozinho para dentro da área, e mesmo com bate-rebate, mesmo com o Náutico em superioridade numérica ali naquele momento, não consegue fazer afastar essa bola de forma da forma necessária, né? Não, de fato nem chega a afastar, a bola fica ali até que Giva venha a finalizar, né? E aí, a partir disso, o Náutico tenta, né? E aí o CSA já muda a sua estratégia de jogo, se nesses 15, 20 minutos iniciais vinha buscando um pouquinho mais de força, até tentando encurralar o Náutico, até chegar esse gol. Depois disso, o CSA baixa as suas linhas, né, dá a posse de bola para o Náutico e deixa o Náutico, aos poucos, né, ir buscando ali esse resultado, mas um Náutico que a gente sabe que não tem essa facilidade na construção, sobretudo sob pressão, né, principalmente quando o Náutico está pressionado a ter que buscar o placar. A gente já viu isso em alguns contextos, naquele próprio jogo contra o Bahia, eu acho que é um desses principais, né, onde o Náutico, mesmo com um a mais ali aos 12, né, no momento que levou o gol, o Douglas Borel expulso, e o Náutico teve todo o jogo pressionando, mas, né, não consegue fazer esse gol, não conseguiu empate naquele momento. E o jogo de hoje, dentro desse primeiro tempo, que o Náutico passou a ter posse, começou a circular a área ali do CSA, buscou algumas finalizações, né? Marcelo Carné, e aí já é um spoiler, para mim foi o melhor da partida no geral, né? Marcelo Carné consegue fazer algumas defesas interessantes, e aí vem a principal bola do jogo, na verdade, acho que até mais do que a própria bola em que o Náutico empata e outras no segundo tempo, a bola em que o Wellington, né, a saída de bola ali com Carné e o Wellington tenta fazer uma devolução para o goleiro, acaba dando um passe muito curto, uma bola que fica ali no meio do caminho, exatamente em Jean Carlos, né? E Jean Carlos faz o drible em Carné, consegue voltar, né, para ter um ângulo melhor de finalização, e aí a bola acaba ficando na sua perna direita, que, ok, não é a sua perna boa, não é a sua perna dominante, mas ele tinha um gol de um lado praticamente escancarado, que ele nem precisaria de tanta força assim, né, para colocar do outro lado, e um jogador, um camisa 10 de Série B, um jogador que tem os recursos que Jean Carlos tem, ele tem que ter, né? Ele tem que ter, e ele tem, que já demonstrou em vários momentos, uma perna direita um pouco mais funcional. Ele tem que ter uma perna direita, não estou dizendo que a perna direita dele tem que ter a mesma qualidade da esquerda, mas ele com a perna direita tem que saber resolver esses problemas, né? É essa ambidestria funcional, ambidestria que você consegue pelo menos resolver situações, e era uma situação dessa. Uma bola que ficou na sua perna direita, tinha um lado direito da barra escancarado, né, era mais colocar ali do que propriamente
força, e ele acaba chutando exatamente onde Lucão, né, o outro zagueiro que percebe ali e vem para a cobertura rápida, é exatamente onde Lucão se posicionou. Então o Lucão não precisa nem chegar dando um carrinho, não precisa chegar nem desesperado. Lucão vem, consegue se posicionar e a bola acaba vindo exatamente onde ele estava. E o jogo vai para o intervalo dessa forma, com o CSA na frente do placar, volta para um segundo tempo que passou a ser muito aberto, mas teve se os 20 minutos iniciais, né, do primeiro tempo, o CSA buscou o jogo, quis, né, o Náutico, depois de levar o gol, tentou essa resposta. Os 20 minutos iniciais ali do segundo tempo foram, para mim, a parte mais maçante desse jogo. Foram ali, foi o momento ali onde o sono, de fato, né, bateu de verdade, porque o CSA com as linhas baixas, buscando um contra-ataque, mas com dificuldades de ligar esses contra-ataques. O Náutico com bastante posse, mas sem tanta objetividade, sem conseguir criar chances claras, né, a todo momento procurando alguma finalização ali de fora. Muita bola parada, muito escanteio, muita falta lateral. Né, é uma partida com 19 escanteios, essa partida foi. Né, e depois ali dos 25 em diante, o jogo começa aí sim a ficar um pouquinho mais animado, porque o Náutico partiu, né, passou a fazer mudanças, se abrindo um pouco mais, digamos assim, e aí foi quando, na verdade, o CSA melhora no jogo. Né, a partir desses 25, foi o melhor recorte desse CSA, com 1-0 no placar, o recorte onde consegue encaixar contra-ataques, e aí Gabriel teve bolas interessantes, o próprio Rodrigo Rodrigues teve uma finalização muito interessante de fora da área, que exigiu uma defesa boa de Lucas Perry, né, e algumas outras chances que o CSA chegou, e em algum momento parecia ali que estava muito mais próximo do 2-0, mas vem o que o Cabral muito bem pontuou, e eu também fiz questão de nesse pós-jogo, sempre que eu estou no tele, eu tento sempre ouvir essas entrevistas e ouvir ali o comentário final, e concordei bastante. O CSA só teve mais esses 10 minutos aí de pressão, mais ou menos dos 25 aos 35. Foi uma pressão muito boa, muito interessante, efetiva, que construiu chances boas, mas depois disso resolveu novamente somente baixar suas linhas. Né, e acreditar aí que esse Náutico ia rodar a bola o resto da noite toda, sem conseguir encontrar nada. Parecia que um CSA que já estava ali se poupando, né, com um pouco mais segurando a perna ali naquele momento, digamos assim. E aí, né, de tanto insistir, de tanta bola parada, de tanto escanteio, o Náutico, de fato, conseguiu esse empate numa jogada onde a gente já falou. Uma jogada bem característica desse Náutico, né, sobretudo do ano passado. Jean estava em campo, já tinha tentado escanteios dessa forma, nesse cruzamento no primeiro poste, só com raspadinha. JP deu uma travada aí, filho. Eu acho que o homem caiu. Enfim, mas vamos... Congelou, eu tava esperando a sacanagem. Eu ia dizer, congelou, deu a deixa total. Fuleiragem de Rodrigo foi grande. Mas quando o JP voltar, se ele conseguir voltar, a gente conclui o raciocínio dele. Mas, Rodolfo. Voltei? Opa, agora. Voltou. Já fizeram a fuleiragem contigo aqui de leve, JP. Ouvi vocês, viu? Ouvi vocês. Eu tava ouvindo tudo. Travei aqui minha imagem, meu som, mas eu ouvi. Mas só para finalizar, né, uma jogada bem característica do Náutico de 2021 veio dos pés de jogadores que só chegaram no Náutico em 2022. Né, um cruzamento de Leandro Carvalho com essa bela antecipação e cabeceio. A única coisa que ele acertou no jogo, cruzamento. E o cabeceio do Vitor Ferraz, e abre aí talvez uma janela, né? Vitor, que possivelmente vai ser titular agora, consegue encaixar essa boa leitura e esse bom cabeceio, né, num Náutico que já tem essa jogada muito bem treinada e pode voltar a ser uma arma bem forte. Né? Perdeu o Vinícius, mas Vitor aí dá essa pontinha de esperança e aí dá números finais à partida. Um empate que, no geral, né, pareceu justo, pelo que as duas equipes estavam se propondo em grande parte do jogo. Rodolfo, a gente, antes de ir para as análises individuais, queria uma análise tua coletiva desse jogo. A gente tem acompanhado esse time do Náutico, né, jogo a jogo,
Hoje, Roberto Fernandes voltou a escalar o time com 3 atacantes. Eu acho que era o ideal para o momento que o time precisava, 2 volantes. O problema é que as peças de ataque não funcionam muito. E a defesa continua tomando gols de pelada, né? Assim, eu até coloquei no Twitter, o Náutico amplia o leque de gols de pelada que toma. Foi aquele jogo contra o Vila Nova, um gol do lateral, e hoje um gol de escanteio que tinha 8 jogadores do Náutico dentro da área, a bola bateu de um lado, bateu do outro, com 3 jogadores do CSA, e os caras conseguiram fazer o gol ainda. Então, mais falhas defensivas, mais gols perdidos no ataque. Tem alguma coisa, algum ponto de evolução do Náutico, algum alento que ou a escalação ou alguma proposta de Roberto Fernandes de hoje tenha funcionado? O ponto da tua análise, para mim, é o grande... o ponto, né, de escape do Náutico. São, de fato, gols que a gente pode chamar de gols de pelada, e, ao mesmo tempo, não faz sentido o Náutico tomar esses gols, porque, por mais fragilidade que haja no grupo, ele é robusto o suficiente para ter uma defesa que não é impenetrável, né? A qualificação que a do Sport, por exemplo, possui, e está testado em números, mas é uma defesa, né? Eu falo da defesa, não da zaga, mas de toda a estrutura defensiva, qualidade do goleiro, potencial dos volantes, né? Potencial de cobertura, potencial de coordenação em linha, mais do que suficiente para o Náutico ser uma equipe com mais dificuldade em ser vazada, né? Que demande do adversário, de fato, triangulações, rupturas, que não é o que vem acontecendo. Os adversários têm se valido aí de erros do Náutico em corredor central, do bater de cabeça da defesa, como aconteceu hoje, e tem feito os gols dessa maneira, né? E aí, no padrão dos jogos em casa, tem o próprio recuo natural do adversário que contribui. Então, eu acredito que o Náutico precisa, primeiro, de uma recuperação no fator comportamental. Essa recuperação ela ocorreu de forma provisória ali para a disputa da final, mas as limitações do time, né, nada se sustenta, nada que é emergencial se sustenta perpetuamente, e o Náutico esbarrou nessas limitações e precisa, né, entender que limitações são essas, precisa haver o entendimento por parte de direção na hora de tratar com o elenco, né, não pode chegar no... Não estou nem dizendo que isso acontece, tá? Eu sei que o objetivo prévio do Náutico era de acesso e não sei como é a gestão do vestiário no dia a dia, mas não pode acontecer, por exemplo, de na reapresentação do grupo ter diretor falando, porra, a gente está com 8 pontos, olha a pontuação do quarto colocado qual é, estamos nos distanciando, porque isso gera uma cobrança no elenco que não tem cabimento. Então, precisa ser administrada a questão comportamental, né, desse elenco para que o Náutico seja superior ao adversário na capacidade de concentração dentro de campo. Isso é fato. Isso é fato porque os gols que o Náutico toma não são erros de execução, muitas vezes, não são erros de... acabam sendo, como foi no caso do gol do Cruzeiro, questões táticas, né, o posicionamento ali do Ailton no gol, mas não é por desorganização tática, é por falta de concentração, de um jogador que naquele lance especificamente não acompanhou a linha. Então, para deixar esse padrão morrer, eu acho que o Náutico precisa dessa característica, dessa imposição mental, chamemos assim, para poder triunfar no adversário primeiramente dessa forma. Depois vem pequenos ajustes, né? Eu acho que o Roberto Fernandes vai, ao mesmo tempo que percebe algumas mudanças que podem ser feitas na equipe titular para surtir um efeito perene. A titularidade de Vitor Ferraz, para mim, hoje é mais do que incontestável, vai tendo que lidar com novas situações que dificultam o estabelecimento desse time titular. Lesões, atletas que ora performam bem, ora performam abaixo. Hoje, Pedro Vitor fez uma partida muito ruim quando foi acionado. O Leandro Carvalho entrou na tentativa ali de dar uma dinâmica diferente. Isso só veio acontecer realmente na bola parada. Então, existem aí algumas certezas no time titular, poucas ainda, são poucas certezas, e muitos desafios para consolidar o restante desse time.
Lembrando que contratações só podem ser feitas agora em julho. E aí, no escopo coletivo, né, na análise da partida, para mim, 2 pontos resumem o jogo. O primeiro, a dificuldade ainda que existe tanto, né, em organização defensiva quanto em organização ofensiva no corredor central. Os volantes do Náutico, para mim, ainda não encaixaram. Eu tinha uma expectativa muito grande de que essa dupla Ralf e Halder, depois das finais, encaixasse muito bem. Mas hoje eu já, mediante os jogos que aconteceram depois, eu já não me pergunto se Richard Franco precisa estar atuando como titular. Se o Vitor Ferraz também não poderia ser uma opção jogando como volante, lembrando que na base ele atuava como meia. O Náutico precisa buscar artifícios para ganhar o jogo no meio campo, que é algo que não vem acontecendo. Não vem acontecendo. E em segundo lugar, as definições parcas, né? E aí, por parte de vários jogadores, Jean Carlos perdeu o gol que perdeu após driblar o goleiro. No segundo tempo, o Náutico cresceu em volume, né? Rondou muito a área do CSA, mas faltou definição. Aí você soma com o gol que a Amarildo perde no jogo com o Cruzeiro. O Vitor Ferraz, que fez o gol hoje, estava muito maduro, porque no jogo com o Guarani ele já tinha colocado uma bola no travessão. Então, o Náutico tem perdido gols com atletas variados. Todo jogador perde. Não são situações que o Náutico, todo jogo, perde 5 chances claras, mas perde ao menos uma, né, que acaba fazendo muita falta no resultado final. E aí, é um positivo porque trago aqui como padrão, né, da mesma forma que trouxe o padrão atrás. O Náutico cria chances suficientes para vencer as partidas na frente, só que falta tanto qualidade e, diria, um pouco de tranquilidade para alguns atletas por questão de momento. Nesse ponto não é uma questão de organização coletiva, mas é um problema coletivo, né, que permeia ali vários atletas e não está claro. Assim, esse é algo que eu me pergunto com frequência: qual é hoje a escalação ideal de Roberto e em que sistema essa escalação está baseada? Porque eu não tenho convicção, eu acho que... Nem ele tem, né, Rodolfo? Tanto que o Roberto é um cara que gosta de variar bastante, né? Ele não é um Hélio dos Anjos que vai jogar sempre na mesma forma, como vinha jogando no ano passado. Mas ainda assim, Roberto é um cara que tem o seu 11 ideal. Mas hoje eu também acho que isso não existe. Se é para jogar com 3 atacantes, quem são esses 3? Léo Patos vai jogar realmente como camisa 9? Dá para jogar com 2 atacantes? Né? No meio de campo, quais são as alternativas? Nas laterais, se você, com todos à disposição, quem são os titulares? E agora que está com cada vez menos peças, qual é a maneira certa de jogar? São muitas dúvidas, como eu falei, e poucas certezas nessa escalação, e por conta disso eu acho que não dá para você desperdiçar as poucas certezas que há, né? Não dá para... Vitor Ferraz tem agregado muito, muito mesmo, entrando na segunda etapa, mas eu acho que não dá mais para você esperar para fazer... para acioná-lo. Pode ser que ele canse, né? Pela idade, é mais do que normal, inclusive, você perca ele no curso do jogo. Mas pelo momento que o Náutico vive, e por estar sendo um padrão de comportamento o Náutico ser vazado primeiro, não dá para deixar, né, o jogador em melhor fase no Náutico hoje no banco. Tem que começar jogando para ver se deixa de jogar correndo atrás. Porque o Náutico tem jogado assim. Jogou assim com o CRB, jogou assim com o Guarani, jogou assim com o Vila Nova, jogou assim com o Cruzeiro, jogou assim hoje contra o CSA, sempre correndo atrás, e somente uma vez o Náutico conseguiu acabar a partida vencendo e jogando no limite, né, fazendo o gol da virada já no fim do jogo. Poderia ser facilmente um recorte sem vitórias. Então não é uma prerrogativa, não é advogando em função do jogador somente, é advogando em função do momento do Náutico, de ser um time vazado primeiro e com pouca capacidade de reação. Então, eu recorreria, de fato, a ter em campo hoje jogadores que são certeza. Jogadores que você bate o olho ali nas opções e diz, porra, diante de todas as adversidades, esse atleta tem capacidade mais do que suficiente de performar e tá no momento também, né, de ter essa performance. Porque tem jogadores com essa capacidade que não estão, e nunca tiveram na história do Náutico. É o caso, por exemplo, do Leandro Carvalho. Nunca teve desempenho suficiente para ser uma peça unânime, como o Vitor Ferraz hoje, para mim, mais do que indiscutivelmente é. É isso. E só atualizando aqui, para quem está acompanhando a live ou depois, o Náutico
tuitou sobre a situação de Brian, né? Disse que ele sofreu um trauma no joelho direito, o joelho que ele sofreu a lesão no passado e fez a cirurgia. Ele fez um exame clínico e ainda está no vestiário, fará um exame, ele fez aquele exame no vestiário mesmo, né? Só para ver como é que está a situação do joelho, da lesão, e amanhã ele vai fazer um exame de imagem para saber se tem lesão, qual a gravidade da lesão, né? Acho que mais do que a necessidade do Náutico, torcer pelo Brian, né? Pela recuperação dele, para que não seja nada grave, né? Um jogador que voltou depois de quase um ano, torcer para que não seja grave novamente, né? Porque se for, vai ser mais uma temporada perdida para um jogador que, como eu disse, além de ser importante para o Náutico, é pela carreira dele, né? Pelo momento, voltou bem, jogou bem contra o Cruzeiro, estava fazendo uma partida ok também hoje e infelizmente se machucou. Na torcida para que não seja nada de mais grave com o Brian, lateral direito do Náutico. Vamos agora para os destaques individuais da partida. Rodolfo, vou começar contigo. Assim, eu não sei, eu não consigo apontar um destaque individual, quer dizer, tirando o Vitor Ferraz e Perry mais uma vez, mas tem mais. Quem você acha que foi os destaques positivos e negativos? Negativos é mais fácil de apontar, né? Mais uma vez. É o mesmo roteiro que a gente discutiu depois do jogo com o Cruzeiro, né? O Náutico realmente carente aí de nomes que se imponham como referências em campo, né? Nomes que você batesse o olho depois da partida na lembrança e dissesse, não, fulano porque fez o gol e fulano porque deu assistência, porque mesmo no jogo de hoje, né, a assistência de Leandro Carvalho, para mim, não credencia ele como um nome. É uma contribuição positiva, inegável, é algo objetivo, mas começou e morreu aí. Né? Depois, antes do gol, antes da assistência, depois da assistência não acrescentou em nada. Então se limitou a isso, não consigo destacar o jogador, somente o ato. E existem nomes, né, que eu acredito que estão muito prejudicados no contexto. É nítido que Jean Carlos vive um momento ruim, seu pior momento com a camisa do Náutico, um momento de muita frustração, até pelo quase do gol de hoje, que seria muito importante sair naquele momento e ir para o intervalo com a partida empatada. Mas é um jogador que se prejudica muito, isso estava sendo frisado até durante a transmissão por Cabral, que não tem com quem jogar. Né? Você olha, não tem resolução vindo das pontas, os volantes não têm feito boas partidas, né? Até para você ter o recurso de quem vem de trás. Os laterais têm oscilado tanto em relação a quem joga, como em relação ao desempenho. Né? O Ailton, que fez um grande jogo lá contra o CRB, vem de 2 jogos ruins, na minha visão. Né? Contra o Cruzeiro, muito nítido por causa da natureza do gol tomado, e no jogo de hoje, pela ausência de contribuição. Acho que o Náutico não conseguiu, em nenhum momento, ter volume pelas laterais. Né? Quando aconteceu, veio a partir de construções internas. E aí você percebe que eu vou citando na parte ofensiva todos os setores do campo, não tem virado nas pontas, o meio está prejudicado. Na frente não tem recurso individual. Quem chuta de fora da área, quem parte para o 1 contra 1, visando definir jogadas, é Jean Carlos. E aconteceu hoje. Né? Passou pelo goleiro, trouxe para a perna direita. Não acho que seria o caso de tocar aquela bola. Tá? Se vem se você rever o lance, você vê que tinha um atleta correndo vindo de trás, então se ele tenta o passe ali, poderia muito bem ter errado, e aí sim, eu acho que a crítica seria mais forte. Pô, como é que o cara não chuta essa bola? O cara driblou o goleiro, só tinha um jogador cobrindo a barra, e aconteceu de estar na perna ruim. Acho que se fosse numa situação, né, invertendo a jogada para a perna forte, ele teria um chute mais alto, uma bola que não batesse mesmo que batesse no adversário, a bola poderia ter entrado. Mas aconteceu de ser na perna ruim, né? E outros jogadores, até de mais qualidade, já perderam gols piores. Né? Não considero um gol. É um gol perdido, claro, mas não considero um lance absurdo. Sabe? Como é que o cara não fez esse gol? Ele fez tudo para fazer. Então, acho que se prejudica muito em função da pobreza técnica mesmo que está envolvida ali. Até por isso, sigo advogando em função da escalação do Vitor Ferraz ao lado dele ali, seja mais atrás, seja na lateral dobrada, seja até jogando realmente na lateral, para ser uma opção de diálogo.
E o restante, né, além do Vitor, que entra, muda a história do jogo, faz o gol, é um jogador que tem acrescentado demais quando entra, muda a tônica do Náutico nas partidas. Todos os jogadores, eles podem até, quase todos os jogadores podem até de repente ser citados, mas com lances isolados, né? Pô, naquela jogada aconteceu isso, né, que foi o que eu falei do escanteio do Leandro. A gente poderia falar de outras finalizações que aconteceram, sobretudo no segundo tempo, mas eu não vejo nada disso credenciando ninguém a ser um destaque na partida. Muito pelo contrário. São lances tão esporádicos que a gente categoriza realmente como exceção no jogo. E até de quem vê no banco. Pedro Vitor, para mim, sempre foi um atleta irregular. Não acho que o que ele fez na final do Pernambucano, que foi um jogo de muito... na verdade, quando a gente fala dessa final, o desempenho mesmo de Pedro Vitor ele aconteceu no jogo de Maceió, né? Com um gol marcado, num pênalti que ele sofre, com assistência para Ailton. E no jogo da Arena foi muito mais correria. O que ele correu ali foi um absurdo. Ele sofre o pênalti, que ele mesmo converte, mas não foi uma partida bem jogada por parte do atleta. Mas sempre, voltando a falar, sempre foi um jogador irregular. Né? E no jogo de hoje, para mim, ele conseguiu ser pior do que... Não me recordo agora qual dos pontos ele surgiu. Acho que foi o Niltinho, né? Ele entra no lugar do Niltinho. Mas, enfim... pior do que quem estava em campo antes. Então, até nisso o Náutico fica previsível, porque se é previsível no time titular, sabendo que Jean Carlos é o diferencial técnico, quem vê, quem analisa o Náutico sabe que, vindo do banco, só quem contribui, pelo menos quem tem contribuído realmente, é Vitor Ferraz. E aí fica muito fácil também você anular o atleta. Né? Ainda não aconteceu porque o jogador está vivendo o seu momento, mas vai chegar uma partida que Vitor Ferraz vai ser acionado e não vai conseguir mudar o panorama, porque em breve isso vai estar muito bem dissecado, né? Vai estar muito bem mapeado pelos adversários. E essa previsibilidade me preocupa muito. O Náutico precisa encontrar outras maneiras de jogar, potencializar outros destaques aí para não ficar tão preso em tão poucas figuras. Eu não consigo, tá, Cláudio, assim, citar outros jogadores. A zaga hoje, para mim, teve uma contribuição gigante na derrota, porque aquele é o lance, né, o preenchimento de área que o Náutico tinha desde o início, desde a batida do escanteio, aquilo para mim se torna... É um lance que vai muito na conta da zaga, porque você tem que ter zagueiro para cortar aquele lance. Lógico que tem outros jogadores na área, né, e tem outros jogadores com essa responsabilidade também de defender durante o preenchimento. Josa, por exemplo, é um atleta que fazia isso muito bem quando estava no Náutico, e os volantes têm seu papel nisso. Mas você não ter tido um zagueiro ali para cortar é algo muito gritante. Né? Eu acho que com o fato de que Camutanga dá para sair, você olhando o balanço de Carlão, de Bruno Bispo, é nítido que o Náutico precisa ir ao mercado, mas é nítido também que o Náutico precisa encaixar, né, esses atletas, porque não vai vir um sistema defensivo inteiro para esse time. É difícil que qualquer que seja a dupla de zaga do Náutico ali na reta final de Série B não seja uma dupla com o Bruno Bispo ou o Carlão. Muito difícil. Então você precisa dar um jeito de encontrar regularidade nesses atletas, porque essa irregularidade é prejudicial em vários sentidos. É prejudicial no escopo objetivo da coisa, né, a pontuação e o quanto esses gols sofridos custam ao Náutico no prejuízo matemático, e na parte subjetiva, na recorrência de desempenho desses atletas, porque cada falha é um peso a mais no psicológico dos atletas. Né? Cada gol sofrido que vai para a conta da zaga é mais uma cobrança, mais algo para administrar quando lidando com esses jogadores. E hoje eu achei uma partida muito fraca do sistema defensivo, especificamente da dupla de zaga, né, que teve ali, lá, lógico, uma cobertura falha dos volantes em muitos momentos. Na lateral esquerda, eu acho que o Náutico não... o Ailton fez uma partida até superior ao jogo passado, mas ainda muito abaixo. Então, destaques negativos demais, né, e uma carência muito grande de jogadores para serem citados positivamente, tal como tem sido até aqui no campeonato.
O cara pode citar um jogador e o resto, né? Como se destaque negativo. Mas Rodolfo falou da defesa, e assim, eu sou um dos caras que defendo Carlão. Acho que é um jogador com potencial, não está pronto. E com falhas, que ele tem falhas esse ano, eu acho que ele ainda é o mais regular dos zagueiros. Não sei se Rodolfo concorda, mas com problemas ele ainda consegue ser o mais regular. Porque Camutanga vem falhando muito, fez alguns grandes jogos, mas outros muito ruins. Bruno Bispo estreou bem, depois caiu de rendimento, enfim, está oscilando também, junto com todo o sistema defensivo. Mas, e eu ia falar no comentário anterior, acabei esquecendo, que foi o lance, para não deixar passar batido também, um erro da arbitragem, né, da Edna Alves, né, a árbitra do jogo de hoje, que foi no início do segundo tempo, uma expulsão clara ali, que não precisava nem de VAR, mas mesmo com VAR... absurdo. Assim, o Lourenço, jogador do CSA, deixa o pé no rosto, eu não lembro agora de quem foi o jogador do Náutico, assim, na frente de Edna... Foi no pescoço, né? Pega assim, vai subindo. Foi Ailton, foi? Isso. E assim, já foi um absurdo com o lance corrido aquilo não ter motivado o cartão vermelho, mas não ter sido chamado VAR, você tendo esse expediente, é inadmissível. Assim, o Náutico já estava perdendo, né? Diga-se, o Náutico, você não a expulsão certamente não seria uma garantia de vitória para o Náutico, mas pela natureza do lance, né, pelos recursos que se tinham e naturalmente pela condição que se daria, pelo tempo de jogo que se tinha, é indiscutível que representaria uma vantagem para o Náutico buscar a virada. Poderia não acontecer. E não dá para você, em qual coletiva de quem quer que seja, você dizer, estamos sendo prejudicados. Não, o Náutico não está onde está na Série B por causa de erro de arbitragem. Mas, né, sobretudo por estar na Série B por outros fatores, é que você não pode estar dando margem para esses erros. Então o Náutico tem que cobrar, né? Assim, não vai mudar. Não acho que o Luiz vai deixar de apitar, de quem estava no VAR vai deixar de fazer, mas o Náutico tem que cobrar, sim, se posicionar diante do erro efetivo. Não tem outra palavra. Se errou 2 vezes e não aplicar no campo e do VAR não chamar, né, para ser feita a consulta e sendo feita naturalmente ocorreria a expulsão. E é o segundo jogo, né? No lance de Jean Carlos, poderia ter sido expulso também no jogo contra o Cruzeiro, daquelas 2 cotoveladas, mas esse foi muito mais gritante, né? E eram 7 minutos de jogo. Sandro Meirahit estava comentando o jogo no Sport TV, disse na hora que era para expulsão. E aí Edna viu ali no lance, o VAR não chamou, ele até falou que o árbitro do VAR não costuma intervir, mas a função dele é intervir quando necessário, ali era uma necessidade. Então o Náutico tem que entrar, reclamar na CBF, porque já é o segundo jogo, e com 7, 8 minutos de segundo tempo, ela tinha praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, né? Então, um erro que prejudicou. O problema é que o Náutico tem tantos problemas que a gente acaba esquecendo de um erro grave, mas tem que se pontuar isso. JP, agora vamos contigo para os destaques individuais. Já falou do Marcelo Carné, eu vou dar essa colher de chá, você pode citar aí também jogadores do CSA, dos positivos e dos negativos, porque o jogo também não ajudou muito, né? Exato, Cláudio. O jogo não foi tão chamativo assim, né? Já batemos demais nessa tecla. E por isso eu acho que os 2 goleiros, né, estiveram entre os melhores. E por isso, do CSA, né, vou abrir aqui por esses melhores. Eu acho que Carné merece esse destaque. Né? Não que o Náutico tenha... Só uma intervenção, JP. Carné contra o Náutico cresce um absurdo. Eu acho que foi a estreia de Hélio quando chegou realmente nessa volta ao Náutico, né? Porque tiveram algumas idas e vindas, mas o primeiro jogo dele lá em 2020, eu tenho a impressão que foi uma derrota para o Juventude lá em Caxias, um jogo que o Náutico jogou bem, inclusive, teve um gol mal anulado, mas no final do jogo o Juventude vencia por 1-0, teve uma bola que... A cara já tinha feito outras defesas no jogo, mas teve uma bola que Chiesa matou no peito e virou um voleio dentro da área, que ele fez uma defesa espetacular. Em outras oportunidades contra o Náutico. 2019 também, né? Exatamente. Na Série C, né? Tem um histórico. Tem um histórico pesado contra o Náutico e hoje, mais uma vez, consolidou essa mística. Exato. Então, já abro por ele aqui, né? E aí, como eu vim falando,
Não que o Náutico tenha tido uma artilharia pesada, fuzilou o Carné, foi o tempo todo. Não foi isso. Mas nas que foi, né, nas que arriscou, nas que conseguiu acertar o alvo, Carné sempre estava ali, muito bem colocado, né, fazendo defesas interessantes. E pela sua regularidade, né, de atuações com esse CSA, tudo mais, é um cara que sempre salva. Até porque eu vou colocar um dos zagueiros, os zagueiros dividiram essa situação, um vai estar aqui nos positivos e o outro vai estar do outro lado. Então, o Carné foi muito importante para, em grande parte do jogo, né, manter esse CSA aí à frente do placar. Depois de Carné, eu vou trazer o zagueiro Lucão, né, é um cara que a gente debateu até rapidamente ali no Clube 45, acho que Arthur, né, grande tricolor Arthur Silva, falou disso, né? Lucão que teve aquele mesmo Lucão lá do São Paulo que surgiu, né? Que de muitos erros, muitas falhas, vai para Portugal, acaba também falhando bastante na sua passagem por lá e volta, e aí se encontra nesse CSA, né? Já desde o ano passado está aí com atuações interessantes, e a atuação de hoje é uma atuação, né, dominante ali dentro da área, cortou bastante bolas, né? E tem ali a principal chance, né, que foi aquela de Jean Carlos, né, que ele consegue recuperar, né? Ele quem salva ali. Eu até dei o toque aqui em Lucas Holanda, né, que lá no NE45, Lucas, que esteve na cobertura desse jogo, Lucas fez a troca, né? Na verdade, colocou que Lucão, que o Wellington salvou aquela bola em cima da linha, né? E aí eu tive que correr lá para dar o toque. Olha, o Wellington foi que entregou. Eu li a matéria e disse, oxi, será que eu estou confundindo? Aí corri para dar uma olhada rápida nos melhores momentos, para tirar a dúvida. E aí tirei a minha dúvida e ajudei Lucas ali nessa correção, que eu disse, o Wellington já estava vendo com meus piores, né? E esse lance foi primordial, tanto para ele ir para o lado dos piores, quanto para o Lucão estar aqui entre os melhores, estar aqui nessa segunda colocação. É uma bola que poderia ter mudado completamente o panorama do jogo se o Náutico vai com um empate ali no intervalo, né? E vou deixar menções, né? Aqui acho que não cabe mais ninguém como positivo, não vou dizer que mais ninguém merece pódio, mas vou deixar 3 menções positivas, né? A primeira delas é para Giva, por ter sido o autor do gol, né? Um volante que teve estava ali bem colocado, estava bem atento, né, e no que lhe cabia no restante da partida, eu acho que conseguiu fazer bem ali o meio-campo, né, não deixou Jean Carlos com tanto espaço para atuar, né, pôde fechar bastante ali. É um cara que tem uma qualidade de bola, não tem a saída. Não é esse perfil de atleta, mas é aquele operário que faz sempre a dele, né, tá sempre ali na média, e aí com um gol, né, acaba subindo um pouquinho e vale a menção. Achei uma partida de Lourenço também muito interessante, né? E aí ele acaba sendo premiado com a não expulsão que merecia, né? Poderia ter deixado o CSA na mão com o lance que vocês já bem falaram em Ailton, né? Deixa o pé ali no peito que vai subindo para o pescoço e poderia ter sido um lance muito mais grave, e concordo que merecia ter sido expulso, mas já que não foi, já que o erro foi da arbitragem, aí do VAR, né? Juntamente com a arbitragem, e aí já deixando minha opinião também sobre essa jogada em específico, já que ele não deixou o CSA na mão, né, coloco aqui uma menção positiva, porque acho que foi bem interessante, é um cara que já no Avaí, no Avaí, né, no ano passado, eu achei uma temporada bem interessante dele, inclusive imaginava que ele fosse seguir com esse Avaí para a Série A, né, e aí para minha surpresa, acabou não indo, né? Permaneceu na Série B juntamente com o CSA, acredito que seja um empréstimo, e é um cara de características interessantes. É um cara que passa por um processo parecido com o de Gabriel, jogava mais pelos lados, né? E agora vem sendo um jogador mais de meio, né? Sendo aí nesse CSA esse segundo volante, mas esse cara que vai de uma área a outra, tem uma finalização interessante. Não é um cara de tanta estatura, mas tem um jogo físico, né? Consegue ter uma certa combatividade ali no meio e vai aparecendo, né? Tanto que teve finalizações.
A finalização que vira o escanteio, que vira o gol, foi dele também, né? Então é um cara que tem características interessantes e acho que tem maturado bastante aí o seu futebol, né? Tem se tornado esse jogador aí de Série B interessante para diversos contextos, né? E fecho nessas menções, vou fechar com o Rodrigo Rodrigues, né? Um centroavante que tem características também que eu gosto, né? Tem uma boa movimentação, um cara de muita força, né? De um jogo muito físico, mas não é aquele cara somente paradão lá na área, não é um cara que só espera, não. Essa é a característica que eu gosto do Rodrigo Rodrigues, né? De sair, de buscar participar mais do jogo, né? De arriscar a finalização de fora quando precisa, de vir para uma tabela, para um aparelho, para um 2, né? E depois tentar entrar na área novamente. Então eu valorizo bastante esse tipo de atacante, né? Esse atacante que consegue fazer isso, e Rodrigo Rodrigues, sempre que está em campo, é sempre uma opção perigosa, sempre uma opção perigosa para o adversário e sempre interessante para o CSA. Já partindo para o lado dos negativos, né? Já dei o spoiler aqui, o Wellington. Acho que as melhores chances do Náutico vieram ali de jogadas onde o Wellington poderia ter tido ações melhores, né? Poderia estar mais atento, né? Isso excluindo aquela bola que ele entrega para Jean Carlos, né? Sem aquela bola, o Wellington, para mim, talvez já entrasse ali nas menções negativas, né? Acho que sempre, se o Náutico em algum momento poderia ter empatado essa partida, né? Logicamente, antes de ter empatado, acho que passaria ali mais ou menos pelo lado de Wellington, passaria por utilizar, ter uma entrada melhor ali pelo aquele lado direito da defesa do CSA, e o lance que ele acaba entregando, né, nos pés de Jean Carlos, cara a cara com Carné, é só a cereja do bolo ali que coroa essa caída, né, essa coroa aí, essa partida negativa do Wellington. E juntamente com ele, eu vou fechar esse pódio com a dupla de pontas do CSA. Né? Acho que Didira fez uma partida bem abaixo. Esse time já começa a sentir um pouco de falta de Osvaldo aí. Acho que Didira já tem seus 30 e tantos anos. Tá cansado, né? Já cansado muito. Já saiu do CSA cansado, né? E saiu, veio bater aqui no Santa, rodou, voltou. Né? Acho que já num contexto menor no Santa, né? Em uma divisão de bater no Brasiliense, que é isso. O roteiro clássico do Vini Carreira. É o último passo para a aposentadoria. Ele insistiu um pouquinho. É o retiro, né? É o retiro dessa turma cansada, né? Então, é isso. Foi para esses contextos de Série C, Série D, na minha visão, passagens negativas, e aí a porta do CSA aberta, e aí, ok, Didira ser ali um reserva que vai entrar em algum momento, vai jogar 10, 15 minutos, vai tentar dar um gás. Você utilizar Didira por 15 minutos, eu já não gosto tanto, mas vá lá, você aceita. Mas, pô, Didira ser um titular na Série B, né? Eu acho que se o seu time almeja qualquer coisa além de 45 pontos, não dá. Né? Não dá para você pensar em qualquer coisa além de 45 pontos e ter Didira como titular, uma contradição. E a partida dele hoje pouco agrega, pouco participativo, quando participa é pouco assertivo. E Marco Túlio também, que já é um cara aí sim que eu gosto, que acho que tem muito a agregar nesse time, mas não teve uma noite boa. Né? Então, vou fechar esse pódio aí com Wellington, Didira e Marco Túlio. Né? São caras que, quando o jogo se abriu, né, um jogo fez um gol ali aos 23, 24, e aí se fechou, foi para um jogo de transição, um jogo de contra-ataque, e aí você espera que esses caras apareçam mais, né? São caras de velocidade, né, dessa condução, desse arrasto de bola, e pouco conseguiram fazer isso. Né? Acho que o CSA não matou esse jogo por falta de pontas ali mais participativos e um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que precisavam grandes partidas desse, não, mas exatamente por não ter sido nem partidas na média, né, desses dois caras.
Quem entrou também não conseguiu agregar tanto assim, mas por terem jogado muito mais tempo, eu vou ficar com Didira e Marco Túlio. É isso. Passamos aí pelos destaques do Náutico, do CSA. Fechamos aí a análise do jogo com os destaques individuais. Para fechar a live, vamos falar da velha Bet Nacional, parceira. Meu amigo, e veja, o meu relógio aqui tá marcando 1h17 de tela. Nesse joguinho. Diga aí, eu me surpreendi, não esperava que fosse render tanto, mas rendeu. Não sei como, mas rendeu. Meu amigo, mas vamos fechar falando de coisa boa, pelo menos, Exatamente, né? exatamente. Bet Nacional, parceira do 45 Minutos. Você pode aí se cadastrar na Bet Nacional com código podcast 45. Para quem vai ouvir isso aqui no podcast, o Rodrigão tá mostrando aí que a turma foi no Timba. Né, Fumo, viu? Eu quero uma aposta que... Vamos recuperar, né? Vamos recuperar esses 30 aí, né? JP deu uma sugestão aí de aposta aí para sexta-feira, né? Jogo de sexta. Sexta-feira, tranquilo. A turma tem Brusque e Tombense, 7 da noite, Bahia e Ponte Preta, 9h30. Da Série B, né? Dá pra ir? Veja, esse Tombense aí, 7 jogos, 6 empates. 7 jogos, 6 empates. Essa odd de 3 é convidativa. Não estou dizendo que você vai dar um all-in. Acho que o Brusque é favorito ao jogo, mas 6 empates em 7 do Tombense, só perdeu para o Sport, né, curiosamente, algo que era um roteiro que todo mundo esperava esse empate, mas aí o Sport foi lá e fez o seu dever, né, e depois o Tombense já voltou a empatar, depois de jogar contra o Sport. Então esse 3, essa odd 3 aí nesse empate... 3.8, né? 3.08. Isso, 3.08, convida bastante e odd bet nacional, né, jovem? Exatamente. Porque, veja, isso aí era esperado e em outras casas. Eu utilizo aqui o SofaScore, né, que é o aplicativo para ver os resultados, escalações, estatísticas, e ele dá uma série de odds, né, de algumas bancas, e a maioria delas na casa ali dos 2.8, né, 2.7, 2.8, querendo chegar em 3, mas passando de 3, somente Bet Nacional. Né? Então, bastante convidativo. E Painho também joga, né? Logo em seguida, a turma vem para esse tela. Vai deixar nesse o seco, nesse empate, ou junta com algum resultado? Acho que uma duplinha aí. Uma duplinha aí marota. Empate e Bahia. 5 e eu não estou conseguindo aumentar a minha tela aqui. 5.03. 5.03, né? Tá. 20 conto aí para a gente recuperar esses 30 de hoje, né? E volta 100, tá bom, viu? Aquele anima a sexta-feira, né? Anima a sexta-feira. E se perder, não ofende, né? A gente da estratégia de Cássio, né? Ofende não, deixa uma desse aí. Um empatezinho que o Tom Benz que mais empata, o Bahia jogando em casa contra a Ponte, que não vem bem das pernas. Dá pra ir. Se perder, não ofende, é uma aposta bem interessante. E, Rodrigo, dá para ficar ligado no cash out aí, viu? Vier esse primeiro empate aí no começo. Veja, tu sabe que a turma não é... A turma chama ela de frouxo, né? Tem o pacto. Veja, eu sou com aposta, eu sou 100% ligado no cash out, jovem. Trabalho demais. Então, se Rodrigo também, viu? Se Rodrigo quiser jogar nesse... Rodrigo já comentou aqui no chat, cash out nunca mais. Veja, se esse primeiro jogo aí acaba empate, é o jogo do primeiro horário das 7h15, né, a turma vai estar chegando... Já volta os 50, não volta não? Organizando o jantar, né, ali tranquilo. Se esse primeiro jogo dá um empate, eu mando mensagem, viu? Mando no grupo, mando no privado. Já volta aquele jantarzinho da MEC. Vamos ver se o Rodrigo vai querer. Vamos ver. Já salva os 30 de hoje, né? Já salva os 30 que a turma desperdiçou hoje. Então, mas se quiserem ir de peito aberto aí, esperar o Bahia, tá valendo também. Tá valendo. Qualquer coisa a gente faz uma pressão no grupo, se terminar empate. O Painho é amplo favorito aí para esse jogo. E acredito que vai fazer o seu dever aí, buscando essa manutenção nesse G4.
É isso. Vamos embora. Se cadastre na Bet Nacional com o código do podcast 45, que é parceiro da Bet Nacional, parceiro do podcast 45 Minutos. Nos ajuda demais. E essa parceria aí vem rendendo grandes frutos para a gente, né? E para quem acompanha também a nossa programação. Então vamos embora, né? Quase 1h30 de programa, de um joguinho bem mais ou menos, mas rendeu. Valeu, Rodolfo, valeu, JP, Rodrigão. Eu vi que Marcelo Filho estava por aqui também, não tinha visto ele antes. Um abraço para todo mundo aí. Mais algum comentário? Não, né? Podemos ir descansar, né? Fred, eu não vou usar as aspas de Fred no Agamenon mais cedo, né? Para Danilo. Aí não. Aquilo ali. Viu? A turma viu, não foi? Quem não tem um corte aí já, tem um corte. Procura aí no canal de corte da turma. Fred. Jackson. Tá que demora da porra! Roberto, te liga não, Roberto. JP, boa sorte nesse trabalho que você vai ter amanhã. Nesse que você falou aí. 6 horas, tô levantando e partindo para Federal, João. Tá sendo um martíriozinho agora, partindo de Olinda para Federal. Chão. Boa sorte dupla. Vamos embora. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.